Olá, confrários! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje eu trago para vocês o vídeo que foi publicado nas redes sociais, sobretudo está aqui viralizado na plataforma YouTube, deste delinquente travestido de pastor evangélico que, na verdade, atacou, detratou, vilipendiou a fé católica. Um dos símbolos mais, podemos dizer, sagrados da Igreja Católica Apostólica Romana. Olha, por mais que eu não acredite e tenha a mesma profissão de fé, ou, de fato, não tenha nenhuma afinidade com qualquer proposição religiosa, eu não posso, de alguma forma, aceitar esse tipo de prática que revela a hostilidade e a intolerância religiosa. Como eu tenho dito aqui no meu canal, o cristianismo tenta parecer, o protestantismo sobretudo, uma forma de religião tolerante, que busca o diálogo inter ou plurirreligioso e às vezes até o ecumenismo. Mas a grande verdade é que o cristianismo, sobretudo o próprio protestantismo, mudou a maneira de manifestar a sua intolerância. A história do cristianismo, na sua origem, mostra que, na verdade, o cristianismo sempre foi uma religião de perseguição, de assassinato, de intolerância em todos os aspectos. Começando com Inácio de Antioquia, com a sua antijudaicidade, isto é, o próprio cristianismo como um sistema de intolerância, de subversão das demais religiões, bem como no período medieval, um cristianismo que ataca, incinera e joga, inclusive, aqueles que discordavam das proposições religiosas, até mesmo nos coliseus para serem devorados por leões. Bem, eu me valho aqui de bibliografias da própria comunidade cristã. Olha o que nós podemos aduzir e provar historicamente, porque o cristianismo tem comprovação histórica, é que, de fato, o cristianismo mudou apenas o modus operandi. Antes o cristianismo assassinava o corpo, matava, de fato, em nome de um Deus, ou daqueles que rejeitavam as suas crenças. Agora o cristianismo, com inclusive o diálogo com a proposta de Jean-Jacques Rousseau, numa crítica justamente a este tipo de performance do cristianismo, buscando a tolerância religiosa, o cristianismo mudou. Agora ele não só, de fato, demonstra um grau maior de hostilidade, como assassina a alma, o espírito humano, permitindo e provocando no indivíduo um estado total de alucinação, onde só a sua crença é a verdadeira, o seu Jesus é o único Salvador, e o Deus bíblico, e nesse caso, seja católicos ou protestantes, é evidentemente acima de todos os deuses e é o Deus que, na verdade, deve ser adorado. Pois bem, os católicos colhem aquilo que plantaram, porque na história do cristianismo, nós sabemos, sobretudo a partir do segundo, terceiro, quarto e quinto século, que o cristianismo, na verdade, sempre foi determinantemente intolerante, matando até os que faziam parte do próprio ciclo cristão. Mas o que eu quero tratar aqui como estudante de direito, como um acadêmico que se debruçou a direitos humanos, eu quero repudiar essa conduta. Mesmo sendo um ateu, eu de fato digo que preservo o diálogo religioso. Preservo absolutamente o respeito aos indivíduos de acreditarem no que quiser, terem seus símbolos sagrados respeitados. A crítica, as proposições de crença ou teológicas devem ser feitas no âmbito de um debate saudável, acadêmico, teórico, filosófico, histórico. E não com jargões detratadores como o que este delinquente travestido de pastor evangélico, que não representa uma pequena ala do evangelicalismo, porque a grande maioria finge que é intolerante, finge que aceita de fato que o seu Deus não é maior, que o seu Jesus não é maior e que as outras religiões não são, infelizmente, repugnantes. Ora, vamos assistir este vídeo e eu quero que você analise comigo as falas deste pastor a partir de agora. Ataques de intolerância religiosa ocorreram durante um culto na Igreja Vida Nova e foram transmitidos em uma live no último domingo.
No vídeo, o pastor Sérgio Fernandes critica a prefeitura de Bastos por ter colocado uma imagem de Nossa Senhora Aparecida e diz que ela não representa o município. Colocar uma imagem de escultura na entrada da nossa cidade que não nos representa. Aquela imagem não nos representa. Não tem nada a ver com a gente. Eu estou indignado. Estou conversando com pastores, com pessoas, porque eu estou indignado usar o dinheiro público para fazer aquilo que fizeram. Não tem nada a ver com a gente. Quando a pessoa entra em Bastos e olha lá a bandeira do Brasil, a bandeira do Japão, o obelisco, beleza, é cultura japonesa, parabéns, nos representa. Põe ovo, põe galinha, põe o que quiser. Mas não vem pôr um satanás fantasiado de azul na entrada da cidade. Bem, eu não vou dar mais margem, mais crédito a este tipo de conteúdo, mas eu quero fazer aqui uma pergunta para você. Você acha que esse pastor, de acordo com a legislação brasileira, cometeu crime ou não? Com certeza vai aparecer Nicolas Ferreira, Silas Malafaia, Marcos Feliciano e grande elenco para dizer que não, ele está exercendo a sua liberdade de expressão e fé religiosa. Ele simplesmente está ali manifestando a sua teologia, que discrimina a outra religião e que repudia a fé. Olha, como disse o Paulo Ricardo, na verdade, se não fosse a Igreja Católica, os evangélicos não teriam nem mesmo um tal Novo Testamento, ou a própria Bíblia em si. Porque, na verdade, os protestantes são resultados de uma rebelião, de um estado de aversão por um delinquente chamado Martinho Lutero, que, na verdade, decidiu se opor aos cismas, ou simplesmente porque ele não estava tão satisfeito porque vivia numa biblioteca como um miserável, vendo o alto clero, né, gozando das benesses financiados pelo povo. Fato é que o cristianismo continua sendo, na verdade, intolerante, sim. O cristianismo finge amar as outras religiões e a buscar um diálogo religioso. Mas a verdade é que o cristianismo sempre, a natureza do cristianismo, a gênese do cristianismo é um absolutismo. Foi para isso que o próprio Império Romano abraçou o cristianismo, para ser uma religião universal, uma religião de fato predominante, onde uma teologia política de fato controlasse as massas, fizessem com que indivíduos se sujeitassem de fato aos interesses de uma elite. É por isso que este tipo de pastor é como este tipo de gente aqui, ó, fariseu. Hipócrita. Ora. Como nós podemos ver, na verdade, de acordo com o Código Penal, de acordo com a legislação brasileira, se vilipendiar publicamente, detratando, outras religiões ou símbolos sagrados, constitui crime. Não é só uma expressão da fé. Não, é crime. Observe, ele chamou a tal, como alguns dizem e veneram e cultuam, Nossa Senhora da Aparecida, como Satanás vestido de azul. Olha, se você pensar bem dentro de uma perspectiva mitológica ou até teológica, Satanás não é lá bem uma figura bem vista na comunidade cristã, seja católica ou mesmo protestante. Ora, demonstrou este pastor que não sabe nada sobre mistério, não sabe nada sobre sagrado, não sabe nada sobre ressignificação, ele não sabe absolutamente nada sobre mimetismo, como a ideia de Deus ou as ressignificações dos santos se apresentam nos diferentes círculos religiosos. Ora. Mas eu não posso deixar de dizer que os católicos estão colhendo aquilo que plantaram, não é? Bem, eu repudio juridicamente, evidentemente, esse tipo de prática. Se fosse um ateu, eu também me posicionaria da mesma forma. Porque se nós vamos discutir, vamos debater sobre a não existência de deuses, ou mesmo a não crença em Jesus ou nos santos, devemos fazer isso de forma respeitosa, de forma ética, seja produzindo um trabalho acadêmico, dentro da historiografia, da filosofia, da teologia, da sociologia, de maneira muito respeitosa. Isto sim é
você de fato poder se manifestar e expressar a sua opinião. O artigo 5º da Constituição deixa muito claro que de fato é vedado qualquer tipo de cerceamento à liberdade de expressão, à produção científica, sabe, à liberdade religiosa ou outras formas de expressões. Mas o que a Constituição também diz, e positiva, que na verdade é crime, atentado contra o direito e a dignidade, não só de um indivíduo, mas de uma própria entidade religiosa, de ver os seus sacramentos e os seus símbolos sendo respeitados. Ora, eu não tenho problema algum em afirmar que eu não acredito em Nossa Senhora da Aparecida, que tudo não passa de uma conspiração, de um projeto, até mesmo, pode-se dizer, político-teológico de manipular as pessoas. Ora, isso vai ficar apenas no campo da minha afirmação e da minha opinião, mas não é um ato desrespeitoso, detrator, melhor dizendo, de vilipêndio à fé. Eu posso até dizer que não acredito em Jesus, principalmente o histórico terrorista revolucionário que o progressismo inventou no século XIX. Ok? Também posso não acreditar que existe um Jesus Deus que andou sobre águas, que curou cegos e tudo, mas tudo isso está no campo do debate, da filosofia, da teologia, da história. Ora, posso ser chamado de um conspirador? Bem, não sei se isso caberia bem, já que a própria comunidade não acredita num Jesus Deus, mas acredita num terrorista revolucionário. Ora, portanto, qualquer posição que eu tomar, ela será de fato uma posição ética e respeitosa, sempre no campo crítico e reflexivo de um debate. Mas eu absolutamente estou cometendo qualquer crime contra, de fato, a fé. E, portanto, a nossa própria Constituição da República Federativa do Brasil positiva claramente sobre os crimes contra a religião. Ora. E não é preciso muito esforço para vermos o que diz o Código Penal Brasileiro no seu artigo 208, que estabelece que é crime de acordo com a Lei 2.848 de 1940, mas está bem atualizada também. Ok? Fora as interpretações e comentários doutrinais. Diz o seguinte: ali o artigo positiva claramente que é crime escarnecer de alguém publicamente, uma pessoa que professa uma determinada crença, seja ela protestante, católica, hinduísta, budista, não me importa, publicamente. Isso demonstra a própria laicidade do nosso país. Por motivo de crença ou função religiosa, impedir ou perturbar uma cerimônia ou prática religiosa ou de culto. Porém, a última parte deste artigo traz em seu inciso que vilipendiar publicamente ato ou objeto de culto religioso configura-se crime. Portanto, se Satanás não é uma figura bem vista e demonstra totalmente a figura de um nefasto, seja na mitologia ou como lá queira, na estrutura do conceito do corpus teológico cristão, protestantista, ainda que católico também, tratar a Nossa Senhora da Aparecida como um demônio nada mais é do que um vilipêndio, já que compará-la a Satanás não seria algo tão coerente. Ainda que se tente dizer que, teologicamente, os que adoram tais imagens, estejam adorando aos demônios. Não vai colar. O que demonstra é uma total intolerância, crime configurado. Esse pastor deveria sair algemado de um culto como esse. E isso aqui não é cercear a liberdade de expressão ou religiosa, mas combater de fato a delinquência, a hostilidade, crimes como este que nós estamos vendo. O meu nome é José Alessandro Neves, sou mais conhecido como Alessandro Moreno.